Nós começamos, irmãos, a estudar ainda sobre o grande tema geral, que é a doutrina da oração, a vida de oração do profeta Daniel. E vimos que a ousadia de Daniel diante de um mundo hostil, de uma cultura incrédula, estando ele exilado com o seu povo, tendo sido enviado para a Babilônia bem jovem, provavelmente entre 14 a 16 anos, ele foi então firme em seus propósitos de devoção a Deus, de temor ao Senhor. E aí a vida de oração de Daniel nos ensina pelo menos três questões que são muito importantes quando nós estudamos a doutrina da oração. A primeira delas é que nós devemos fazer as nossas orações sempre baseadas em princípios. Então, Daniel ora e ele faz isso baseado em princípios. E é muito importante entender isso porque a atitude dele diante do decreto do rei Dario, a história que nós vimos em Daniel capítulo 6, ele já estava mais velho, mas ainda permanecia em Babilônia. O império não era mais o babilônico, era o império medo-persa agora, o império que derrubou o antigo império de Nabucodonosor, a Babilônia, mas ele continua orando baseado em princípios. Então, o decreto do rei era que durante um espaço de tempo, ninguém poderia orar para nenhum outro Deus, senão para o rei Dario. Foi a única maneira que os seus colegas de trabalho, por assim dizer, que eram os governadores do império, chamados sátrapas, eles conseguiram para tentar derrubar Daniel. Eles não conseguiam encontrar nada que fizesse com que Daniel, como um servo exemplar, ele pudesse ser pego, ele pudesse ser derrubado. E aí nós vimos que isso também traz uma lição muito importante para nós, em termos de como nós devemos nos portar de acordo com as nossas vocações. E aí, nós vimos lá no capítulo 6 do livro de Daniel, que eles disseram assim, olha, não tem como a gente derrubá-lo, senão tentando pegar algo de acordo com a lei do Deus dele. É aí onde eles bolam um decreto, eles trabalham o orgulho e a soberba do rei, então o decreto agrada o rei, mas existia no código legal do Império Persa, nas leis medo-persas, o seguinte: quando um decreto ele era assinado pelo rei, nem mesmo o rei poderia mudá-lo. E aí foi onde eles conseguiram confrontar Daniel, mas ele tinha princípios, ou seja, os seus princípios fizeram com que ele continuasse orando. Ele não muda, ele abre, como sempre, as janelas da sua casa e ele continua a fazer o que todos os dias, por 5 vezes, fazia. Ele orava ao Senhor em direção para Jerusalém. Assim todo judeu fazia quando estava longe de Jerusalém. A segunda lição que nós vamos ver hoje, através da vida de oração de Daniel, é que nós devemos também sermos Daniéis também na maneira como nós oramos e apresentamos os nossos pedidos. Então, ouse ser um Daniel. Essa é a segunda lição, estudando a vida de oração desse profeta. Ouse ser um Daniel em oração peticionária. O que é uma oração peticionária? O termo peticionário ele é muito comum na linguagem jurídica, na linguagem legal. É quando você apresenta uma petição, você apresenta uma causa e ela é apresentada ou ela é colocada diante de um juiz por meio de um pedido. E esse é um termo antigo, mas ainda hoje ele é utilizado. Então, a oração peticionária, ela é a oração que sempre nós apresentamos diante do Senhor, acompanhada de pedidos específicos, pedidos claros, pedidos diretos. Então, qual é a passagem que nós vamos ver hoje, também de acordo com a vida do profeta Daniel? Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 9, por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, versículos de 1 a 19. Esse capítulo aqui, ele consiste quase por inteiro de uma oração que Daniel fez. Foi uma oração peticionária.
de confissão de pecados em favor de seu povo, o povo de Israel. Eles estavam sofrendo ainda, lamentavelmente, por conta de seus pecados na Babilônia. Lembrem-se que aqui o império já era outro, né? Não era mais o Império Babilônico, mas eles ainda permaneciam ali na terra da Babilônia, o que seria hoje o atual Irã. E eles sabiam que estavam ali por juízo de Deus, o julgamento de Deus por seus pecados. Mas veja como Daniel ele ora e como ele apresenta essa forma de oração peticionária. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 19, acompanhem. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então você tem um profeta consultando outro profeta. A ideia moderna de que os profetas apenas apresentavam ou apresentaram predições futuras é equivocada. As predições, as profecias a respeito do futuro, elas corroboravam com aquilo que eles recebiam de Deus e profetizavam naquele momento. Nós já falamos um pouco sobre isso. Os profetas sempre trabalhavam em um contexto da história do povo de Israel, e a profecia seguia 3 estágios específicos, bem específicos. O primeiro deles, Deus dava a revelação por meio de sonhos e visões. O segundo estágio era a proclamação, então eles recebiam a revelação de Deus e eles tinham que pregar. Então eles estavam num contexto bem específico. Por exemplo, Daniel estava na Babilônia. O terceiro e último estágio é o que você tem em suas mãos, era o registro, o contexto chamado canônico. Você tem o registro da profecia, porque era propósito de Deus que o que os profetas recebessem também fosse escrito. Nem todos os profetas registraram o que falaram. Por exemplo, Elias, você não tem um livro do profeta Elias, você tem a história dele. Mas Jeremias, Daniel, Ezequiel. E aí o que é curioso, veja, antes de orar, Daniel estava lendo o livro os livros, né, porque eram grandes rolos, os livros naquele tempo, e ele estava lendo os livros do profeta Jeremias. Veja que ele diz claramente que os livros, ou seja, esse terceiro estágio da profecia, que era o registro, foi escrito pelo profeta Jeremias concernente àquilo que o Senhor lhe disse. Ele diz aí, olha, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Ele vai entender então que o tempo de duração do cativeiro seria de 70 anos. Então ele tem a certeza, Deus havia revelado já para o seu povo por meio de outro profeta. A partir daí ele começa a orar. Observem: voltei o rosto ao Senhor Deus, versículo 3, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim,
Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Notem que grande parte do capítulo 9, então, do livro de Daniel, é a apresentação dessa oração. Observe o versículo 17, que mesmo sabendo que o julgamento de Deus era justo contra o povo por conta dos seus pecados, o profeta ele apela a Deus nessa oração e ele pede a Deus para aliviar o peso da sua mão sobre o seu povo. Veja o versículo 17 de novo. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Essa doutrina, irmãos, a respeito da oração, como sendo peticionária, sendo um pedido que fazemos a Deus, ela está em toda a Escritura. Se você for comigo, por exemplo, para a carta aos Hebreus agora, abra comigo, Hebreus capítulo 4, você vai perceber que o Senhor também, ali no Novo Testamento, nos convida a vir com ousadia, em nome de Jesus Cristo, em busca de socorro, em busca de ajuda. Por quê? Porque Deus se deleita em fazer coisas boas por seu povo. Veja Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ou ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você toma a oração de Daniel, e nós estamos estudando a sua vida de oração, e comparamos a postura dele com o ensino da Escritura a respeito da oração peticionária, nós percebemos que um dos grandes erros quanto à maneira, a forma como muitos se aproximam de Deus em oração, na verdade revela uma falsa devoção, uma espécie de piedade que não é verdadeira, que não é real. Existem dois grandes riscos para o cristão que ele deve evitar. A vida de piedade sem doutrina vai torná-lo alguém
que vive em busca de sinais e maravilhas, porque ele não baseia a sua vida e a sua caminhada cristã segundo as Escrituras. Isso produz um falso pietismo, ou seja, uma falsa piedade. O que seria isso? Você olhar para o mundo de Deus, as coisas da terra, e pensar que tudo aquilo que eu vejo e olho e não entendo com bons olhos é pecado contra Deus. Ou seja, o pietismo sem doutrina, ou a piedade sem doutrina, produz uma falsa piedade, ou um tipo de pietismo que faz com que você se torne alguém místico, que procura sempre sinais ou coisas distintas, e você não segue a direção correta segundo a palavra de Deus. O outro risco é a doutrina sem a piedade. Ela vai produzir o que nós chamamos de legalismo. O indivíduo ele vai começar a se prender às doutrinas da Bíblia, mas elas não se tornam práticas ou experimentais para a alma dele. Ele toma um outro extremo, ou seja, se aqui ele não quer saber da Bíblia, e aí você tem aquela frase muito comum: nós não precisamos de doutrina, nós precisamos de Jesus. Por outro lado, qualquer tipo de expressão piedosa de oração, reuniões de oração, o fervor na adoração, aquele que se prende somente à doutrina, tornando-se um legalista, ele começa a criar uma série de regras também, as quais ele vai chamar de pecado segundo a sua ótica. A vida cristã, ela segue em equilíbrio quando nós pautamos tudo aquilo que nós fazemos pela palavra de Deus. É onde o Senhor então direciona o nosso caminho. Quando a gente fala sobre oração, um dos grandes erros deste tipo de falsa piedade na oração é a noção de que seria muito egoísta da minha parte, quando oro a Deus, pedir para Ele me ajudar, ou pedir para Ele me dar algo bom. A falsa piedade me leva a isso. Não, a oração é algo tão elevado, é algo tão grandioso, que Deus não vai se preocupar com pequenos pedidos que eu quero fazer. É quando, por exemplo, você ensina o seu filho a orar, mas você não mostra esse caminho para ele, e ele acha que é pecado orar pedindo a Deus para encontrar o brinquedo que ele perdeu e ele não está achando. Deus se preocupa com as mínimas coisas, irmãos. Jesus nos ensina no Sermão do Monte que um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem o consentimento divino. Isso não é mínimo, não é tão comum. Todos os dias a gente se acorda e quando se arruma, pelo menos os que já passaram dos 40, começam a perceber que a mão vem, quando olha para as mãos, vem fios de cabelo, ou seja, e aí a Bíblia diz que eles não saem da sua cabeça sem que Deus conceda. Então, Deus se preocupa com as mínimas coisas. Só que essa ideia de que você não deve orar e pedir de forma específica por algumas coisas a Deus, ela se torna contraproducente no aprendizado e na prática da oração, e também desenvolve uma ideia perversa de que você não pode orar por coisas simples da vida, que você não pode fazer pedidos simples. Mas a palavra de Deus diz que quando nós oramos e quando Deus responde à nossa oração, Ele realiza pelo menos 2 grandes feitos, além de ajudar o seu povo. O primeiro deles, quando Ele atende às nossas orações, os nossos pedidos, Ele promove o crescimento da nossa fé. Ele aumenta a nossa fé e aumenta a fé das pessoas que estão ao nosso redor. Veja como isso é interessante. A gente se reúne para orar, a gente faz pedidos específicos e aí nós recebemos as respostas de oração. Hoje, o nosso irmão Mateus Conceição recebeu alta hospitalar. Aí ele manda uma mensagem para mim: pastor, graça e paz, saí hoje do hospital, agradeço muitíssimo por todas as orações, Deus abençoe o senhor, sua família e todos aqueles que pediram a Deus por minha melhora. Você ora de forma específica, a igreja ora e Deus responde. Vou citar outro exemplo para vocês aqui: Deus responde às nossas orações. Nossa irmã Helenilde viajou lá para o estado de São Paulo para dar assistência à sua sobrinha. Boa tarde, pastor. Graça e paz. Andréia, minha sobrinha, pediu para agradecer as orações. Graças a Deus está no apartamento, só depende da dieta para ter alta hospitalar.
Ela estava com uma infecção muito importante, seríssima. Assim que for liberada e não houver intercorrências, irá para casa. Dona Helenilda encerrou dizendo assim: a oração muda tudo, a Deus toda a glória. Pedidos específicos que a igreja faz, que nós dirigimos a Deus, e Ele não considera como algo de pequena importância, sem valor, não. Então Ele faz com que a nossa fé aumente, e vemos o que Deus faz em resposta à nossa oração. E o que é que acontece? Qual é o resultado? Nossa confiança de que Ele fará ainda mais, ela cresce. Então, nunca considere um pedido para Deus, diante dEle, que seja lícito, como algo impossível. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor. Isso é muito interessante. Além disso, nós já vimos em uma das primeiras aulas que tivemos, um dos primeiros estudos que nós tivemos, nós vimos que Deus também revela a sua própria glória na terra, quando Ele age em favor do seu povo, quando Ele manifesta a sua glória em favor do seu povo. Veja, nós vimos ontem, na quarta-feira passada, o episódio de como o Senhor libertou Daniel da cova dos leões. Voltem para o livro de Daniel, vamos para o capítulo 6 de novo, e vamos ver qual foi o decreto seguinte do rei Dario, após ele testemunhar o Senhor libertando o profeta Daniel da cova dos leões. Daniel capítulo 6, vamos lá. Ele vai emitir um decreto com uma grande proclamação para todo o reino, honrando ao Senhor. Versículos 25 a 27, percebam. Daniel 6, 25 a 27. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, ou seja, no mundo da época, dominado pelo Império Medo-Persa, que era vastíssimo, muito grande. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. A oração respondida, ela causa uma profunda impressão, um profundo impacto, não somente nos crentes, mas também nos incrédulos. Veja, o testemunho do rei Dario, depois do livramento de Deus, retirando, livre, ileso, o seu servo da cova dos leões famintos. A oração respondida, portanto, irmãos, ajuda a promover e fortalecer a cultura cristã em meio ao mundo. Se você deseja glorificar a Deus, então, sempre apresente as suas súplicas, os seus pedidos a Deus, e faça grandes orações, e espere também de Deus grandes respostas. Ele responde às orações. Deus nos diz, irmãos, que não temos o que desejamos, porque nós não pedimos a Ele. Lembrem-se de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, vamos para lá, por favor. Tiago capítulo 4, não temos o que desejamos, porque não pedimos a Deus. Versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Veja que é tão simples para o crente, mas se ele seguir o seu coração, e o seu coração não estiver submetido à palavra, de fato, se ele seguir a lógica mundana, como o mundo enxerga as coisas, ele vai cobiçar e ele não vai ter nada. Ele vai matar, ele vai invejar e não vai obter coisa alguma. Ele vai viver a lutar e a fazer guerras internas contra
a sua própria alma e também contra os demais. Ele nunca vai ter o que deseja, porque ele não está tomando o caminho certo. Nada tendes porque não pedis. Inveja-se a prosperidade do próximo, a família do próximo, o emprego do próximo, o sucesso do próximo, mas ele não busca o caminho correto, que é pedir ao Senhor e receber. É alegrar-se no Senhor quando vê que os outros irmãos pediram coisas a Deus e o Senhor lhes concedeu. Se você precisa de dinheiro para a sua família, peça a Deus em oração. Se você deseja um marido ou uma esposa piedosos, peça a Deus em oração. Se você precisa da cura física para a sua saúde, peça a Deus em oração. Se você quer que seus filhos, irmãos, seus pais ou outros parentes confiem em Cristo de todo o seu coração e entreguem suas vidas para Jesus, peça a Deus em oração. Se você está tendo problemas com amigos, peça a Deus em oração. Nunca, irmão, assuma que qualquer pedido é muito pequeno diante de Deus, porque não é. Dizer que um pedido é muito pequeno para Deus é dizer que Deus não está interessado nos mínimos detalhes e aspectos da sua vida. Mas como eu disse aos irmãos, não é isso que a Escritura nos diz. O Senhor cuida de cada detalhe da criação, o menor deles. Eu sempre me impressiono quando vejo o mundo animal, principalmente aquele que é bem pequenininho e passa desapercebido de nós. Aranhas, por exemplo. A tonalidade, as cores, os olhos, o tamanho. Aí você passa um pouquinho mais, e aí você vai olhando outros insetos. E aí você vai percebendo a mesma beleza, o cuidado e os detalhes da criação divina. E aí você vai olhando tudo isso, e aí você olha para o universo de uma forma maior, e aí você para no ser humano e você percebe a sua constituição, a maneira como foi criado. A Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus, e é impossível que você não chegue à mesma conclusão que a Bíblia apresenta. Você não pode acreditar que Deus não se preocupa com os mínimos detalhes da vida humana. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo, absolutamente tudo. E esta verdade, então, irmãos, implica em uma outra. Não sei se vocês lembram quando Paulo está encerrando a sua primeira carta aos Tessalonicenses, tem um versículo pequenininho lá, 1 Tessalonicenses 5,16, que ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Uma verdade chama a outra. Então, você deve orar sem cessar. De que maneira? Tanto em sua oração habitual, várias vezes ao dia, quanto dezenas ou centenas de orações curtas ao longo do dia. Aquelas orações quando você caminha, você dirige, você está sentado num transporte público, você para um pouco na intensidade do seu trabalho, dos seus estudos e você ora. Se você tem essa compreensão, se você entende que Deus quer fazer coisas boas por seu povo e suprir todas as suas necessidades ao longo do dia, isso vai então despertar um desejo de que você tenha comunhão todo dia, o dia inteiro com o Senhor, porque nós temos pequenas necessidades todos os dias, não tem como a gente esquecer disso. Pequenos pedidos, situações mínimas que passam, como eu disse, porque a gente pensa assim: Deus não está ligando para isso, isso é uma coisa aqui da terra, não é? Vamos deixar isso para lá. Essa dicotomia, ela é terrível, porque ela começou a criar padrões em que a gente mesmo divide o que é de Deus e o que não é. Quando na verdade o Senhor nos dá uma visão bíblica de mundo para a gente ter discernimento até onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir. O que a gente pode fazer e o que não pode fazer. E não dividir os mundos, pois o mundo é de Deus, pertence ao Senhor. E o crente, ele deve fazer uso de todas as coisas, visando glorificá-lo, e à medida que ele entende essa relação que tem com o Senhor em Cristo, obviamente ele vai
desejar uma comunhão com Ele o dia inteiro. Veja como isso nos leva para um lado interessante quando nós estudamos o assunto, irmãos. Por vezes nós ouvimos crentes insinuarem ou até mesmo afirmarem que Deus está apenas comprometido em testar o crente, prová-lo, magoá-lo, feri-lo, a fim de que de uma maneira consistente a sua glória seja promovida por esse dano infligido por Deus. Alguns pensam assim, mas não é o que a Escritura nos ensina. Lembre-se, Daniel ora, ele sabe claramente porque o povo estava ali. Deus era justo em trazer juízo sobre o povo, porque o povo se rebelou, mas a maior alegria de Deus, os profetas trouxeram para o povo, era poder ver este povo que lhe pertence voltando para a terra da promessa. Olha só que interessante, Mateus capítulo 7, vamos para lá, nós já vimos essa passagem em nossas lições. Mateus capítulo 7, lá no Sermão do Monte, Jesus vai levantar questões quando ele está falando sobre oração, porque ele nos ensinou que Deus é nosso Pai e que se nós, como pais terrenos, pecadores, amamos fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial deseja fazer coisas boas por nós. Veja aí os versículos 9 a 11, é uma passagem que a gente já estudou. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A pergunta então deve ser repetida. Nós já falamos sobre essa passagem, mas eu pergunto novamente: você se considera um pai melhor do que Deus? Você deseja prejudicar o seu filho, machucar o seu filho, prová-lo de forma sádica apenas para dizer, olha, estou querendo dar lições para você? Eu creio que não. Então, por que razão alguns pensam que Deus iria querer fazer isso conosco, ter prazer em fazer isso com a gente? Lembrem-se, é verdade que Ele permite que Satanás nos tente, que Ele permite que Satanás coloque dificuldades diante do nosso caminho, da nossa peregrinação, mas isso é obra de Satanás, não é obra de Deus. Existe um livro, ele não foi traduzido, mas ele é bem interessante, porque o título do livro é O Reino Invisível, de um estudioso do Antigo Testamento, estudioso do Antigo Oriente Próximo, chamado Michael Heiser. E o título do livro é O Mundo Invisível, redescobrindo a cosmovisão sobrenatural da Bíblia. É interessante porque ele vai abordar questões que são passadas por nós quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras do Antigo Testamento, e ele tenta, obviamente você não concorda com tudo que ele escreve, mas ele vai levantar algumas questões assim que são bem interessantes. Por exemplo, por que Eva não ficou surpresa no Éden quando a serpente falou com ela? Vocês já perceberam isso? Eva não ficou surpresa, a serpente fala. E ele vai desenvolver isso, ou ele vai trabalhar, por exemplo, que assembleia é essa de seres divinos, que a Bíblia diz no Antigo Testamento que é presidida por Deus? Quem são aqueles gloriosos que nem os anjos ousam repreender? Enfim, o Michael Heiser, ele vai desenvolver essas questões, mostrando que nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, diz lá na carta aos Colossenses, Ele é Senhor das coisas visíveis e das invisíveis. Nós esquecemos, por exemplo, quando estudamos a doutrina da criação, e os nossos símbolos de fé abordam isso de uma forma muito apropriada, os nossos catecismos e a nossa confissão de fé, afirmando que Deus não criou apenas o que vemos, Ele criou um mundo invisível, um mundo que não vemos, mas a Escritura nos oferece instrução a respeito destas coisas, para nos mostrar que
o Senhor, ele governa e reina. A Bíblia fala sobre o antigo dragão, que é Satanás, e o Senhor permite, em circunstâncias da vida, que ele nos tente, que ele coloque obstáculos em nosso caminho, mas Tiago lembra claramente que ninguém é tentado por Deus, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A antiga serpente, que não causou espanto para Eva quando ela falou, só fez despertar a cobiça no coração dela e do seu esposo Adão. A cobiça é que gera o pecado, e o filho gerado, quando nós nos deitamos com a nossa cobiça, chamado pecado, é quem mata depois o pai. A Bíblia diz, irmãos, pelo contrário, que em todas as coisas, Romanos 8, 28, Deus está operando tudo para o bem daqueles que o amam. É assim que a Bíblia diz que Deus age. Então, voltem para Daniel e lembrem, Daniel, o profeta, sabia que Deus não era apenas um Deus justo. Ele sabia também, porque Deus era um Deus justo, que amava e cuidava dos seus filhos, que buscavam em obediência e temor segui-lo com retidão. Daniel tinha consciência da realidade do cativeiro, mas ele também sabia que o único que poderia perdoar o povo, restaurá-lo e enviá-lo de novo em liberdade para a terra da promessa era Deus. Por isso ele ora para a pessoa certa e ele pede de forma específica. Então, eu quero concluir dizendo para mim e para vocês, irmãos, nenhuma oração é tão pequena que não possa ser apresentada diante de Deus. Não existe. Ore sobre tudo. E quando eu falo tudo, eu quero dizer tudo mesmo. Ore pela igreja, família, amigos, vocação, emprego, dinheiro, cansaço, problemas de condomínio, animais, alergias, fobias, tudo. Nenhuma oração é tão pequena que Deus venha a desprezá-la. E se você pensa que o que eu estou falando é trivial, então você ainda acredita que Deus não considera os detalhes mais simples de sua vida, quando Ele mesmo diz que Ele se preocupa sim, com tudo, absolutamente, porque aquele que conhece cada pardal que cai e conta cada fio de cabelo de sua cabeça, Ele está preocupado profundamente com cada aspecto da nossa vida. Concluo lembrando as palavras de Jesus: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Portanto, ore por todas as dimensões de sua vida, ore por tudo e sempre. Continue orando. Faça da sua vida diária uma lembrança em oração de sua comunhão com Deus. E peça mesmo por coisas que antes você até imaginava, Deus nem se importava. Ele se importa sim. Às vezes aquela complexidade nos motores de carro modernos, né, Hélio? E ali não se consegue resolver. Ore, Hélio, e peça: Senhor, dê sabedoria para que eu possa resolver, para que os mecânicos descubram aquela complexidade nos cálculos que o engenheiro às vezes não está conseguindo fechar. Ore e peça ao Senhor, que é o rei da matemática. Às vezes aquela execução da música que se tanto ensaiou e não está conseguindo, não se consegue sair com perfeição, ore ao Senhor e peça aquela habilidade que só Ele dá para que a música seja bem executada. Enfim, ore por tudo e sempre, porque o Senhor tem interesse que seu povo faça orações peticionárias. Vamos orar.
Senhor, te louvamos pelo privilégio de juntos estudarmos mais uma vez sobre a doutrina da oração. Tão simples e poderosa é a oração, Senhor. Ela estabelece uma conversa, um diálogo pactual entre o seu povo e o seu Deus, pela mediação daquele que é Senhor e Salvador da igreja, Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a entender que devemos orar por tudo, absolutamente tudo, pois o Senhor está interessado nos aspectos mais aparentemente irrelevantes da nossa vida. E até mesmo quando nós consideramos assuntos que não têm tanta importância sob os nossos olhares humanos, o Senhor vem e nos ensina em Tua Santa Palavra que está preocupado, envolvido e interessado em tudo que fazemos todo dia. Ó Senhor, como isto revela o Teu grande amor por nós, a Tua igreja, o Teu cuidado por nós, o Teu povo. Assim ensina-nos, ó Deus, a caminhar e a fazer as nossas orações de fé em fé, confiantes. E quanto mais percebemos que o Senhor está respondendo às nossas orações, que cresçamos mais em interesse e façamos grandes orações diante do Senhor, esperando que nos conceda também grandes respostas, pois o Senhor se agrada em abençoar ao Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.